Olá, eu sou a Maria Eduarda Fried, sou graduanda do curso de Agronomia na UniOeste e sou bolsista do CNPq. Agora eu vou apresentar para vocês o meu PIBIC, que abordou o tema Monitoramento de Longo Prazo de Sementes e Dinâmica da Comunidade de Plantas Daninhas em Sistemas Agroecológicos. Bom, primeiramente, o banco de sementes ele é um depósito de elevada densidade de sementes viáveis e com estado de dormência, que constitui um sistema dinâmico de entradas e saídas. As práticas agrícolas realizadas, como por exemplo o manejo do solo, o revolvimento do solo, a aplicação de herbicidas e o manejo de culturas, proporcionam modificações na dinâmica populacional de plantas daninhas. Então, compreender como que essas práticas afetam a dinâmica da emergência de plantas daninhas podem contribuir no aprimoramento do manejo. Então, como objetivo principal do meu trabalho foi avaliar o banco de sementes de plantas daninhas em sistemas agroecológicos a longo prazo. Bom, como então foi a metodologia do meu experimento? Primeiramente, o banco de sementes de plantas daninhas que foi estudado, ele pertence ao Centro Vocacional Tecnológico de Agroecologia, Mandioca e Agricultura Sustentável do Oeste do Paraná, que fica localizado na cidade de Entre Rios do Oeste. Lá foram coletados solos em duas profundidades, 0 a 10 centímetros e 10 a 20 centímetros, em 5 áreas de manejo agroecológico, sendo elas Primavera, Catonian, Costa Beber, Hahnemann, Voleben e ainda uma área com manejo convencional. Essas áreas elas foram representadas em ordem alfabética, respectivamente, do A ao F. As amostras de solo elas foram depositadas em bandejas plásticas, as quais continham no fundo delas uma lâmina de TNT para permitir a drenagem do solo. Então, estas bandejas foram acondicionadas em casa de vegetação pertencente ao Oeste, no campus de Marechal Cândido Rondon. Além disso, foram depositadas bandejas controle com areia esterilizada para ser possível prever se há contaminação com sementes de fora da estufa. Qual então foi a metodologia utilizada para o experimento? Foi avaliado em cada profundidade a germinação do banco de sementes, as respectivas quantidades de plantas daninhas. Então foi feita uma contagem das plantas, quando essas permitiam a identificação, e foi realizada periodicamente, em nível de gênero e espécie. Então, com os resultados obtidos durante esse tempo do experimento, foi calculado o índice de importância relativa, segundo as fórmulas propostas por Müller, Dombers e Ellenberger, e Brown-Blanket. Além disso, foi calculado o índice de emergência de Nakagawa para as espécies que apresentaram os maiores valores de importância relativa. Além disso, foi feito o índice de similaridade de Sorensen, onde foi calculado entre os manejos avaliados. Bom, agora vamos aos resultados e discussões desse experimento. Bom, aqui tem uma tabela representando as principais famílias, o nome científico e as espécies identificadas no banco de sementes. Então, ao longo de todo o período do experimento, foram identificados 40 espécies de 18 famílias. Aqui nessa tabela estão apenas 4 que foram as principais. São elas: Asterácea, Brassicácea, Euforbiácea e Poácea. E esses resultados foram obtidos das duas profundidades e dos 6 manejos. Bom, falando agora sobre o índice de importância relativa. Esse caso aqui é do talhão A, ou seja, Primavera, na profundidade 0 a 10. Esses resultados foram feitos de todos os talhões, mas para exemplificar aqui eu trouxe apenas 2, que são das profundidades 0 a 10 e 10 a 20. Nesse gráfico a gente pode perceber que são as principais espécies que apareceram nesse talhão. Então, como por exemplo, Amaranthus, Richardia, Gamonchaeta. E a partir desse gráfico, onde estão inseridas ali diferentes contagens, diferentes datas que foram realizadas as avaliações ao longo do período de 10 meses, dá para se perceber que tem algumas espécies que emergiram apenas no início e foram, ao pouco, acabando a emergência da semente, enquanto outras que emergiram lá no final. Então, aqui é o do 0 a 10 e dá para ver também do 10 a 20 que as espécies de importância relativa são parecidas. Então, por exemplo, a espécie Amaranthus, dá para ver que emergiu no começo, na primeira contagem já, e a espécie Leonorus sibéricus e Cides pp lá no final.
Bom, e aqui está exemplificando o índice de Sorense, onde ele compara a comunidade infestante entre os manejos. Então, se houve similaridade entre um manejo e outro ou não. Nesse caso aqui, como os resultados eles foram maior do que 0,5, como está inserido nas tabelas, quer dizer que houve alta similaridade da comunidade infestante entre os manejos agroecológicos e convencional. E ainda, aqui para exemplificar, tem os gráficos do índice de similaridade de emergência das principais espécies, nesse caso na profundidade 0 a 10. Então, aqui dá para perceber que a espécie Amaranthus ela teve uma maior velocidade de emergência em comparação, por exemplo, com a Richardia brasiliensis, que ainda emergiu de uma forma rápida. Porém, ó, as taxas arvensis no final da tabela dá para perceber que ela teve uma menor velocidade. Aqui eu coloquei então o mesmo índice, que é o de velocidade de emergência, mas na profundidade 10 a 20. Então, com base no índice de velocidade de emergência, a espécie Gamochaeta quarquitata, ela apresentou a maior velocidade de emergência em alguns sistemas, que foram o B, C, D e E, em ambas as profundidades. Mas, no manejo A e F, o maior índice de velocidade foi obtido por duas espécies, que foram a Richardia brasiliensis e a Parietaria debris, para ambas as profundidades. Bom, então, que conclusões que chegamos ao meu experimento? Desculpa. Bom, então pode-se concluir que houve alta similaridade da comunidade infestante entre os sistemas, e isso pode ser explicado devido ao pouco tempo de uso dos manejos, que então não permitiu uma clara percepção da alteração florística da comunidade infestante, então não houve uma adaptabilidade ainda concreta, então pode ser devido a isso. E outra coisa é em relação às profundidades. Elas mostraram-se semelhantes em número e em espécie, e elas demonstraram riqueza na diversidade de sementes do solo, ou seja, apresentou diferentes espécies, como citado lá no início, e também isso pode ser explicado por conta da rotação de culturas, ou até mesmo os diferentes manejos do solo que influenciam na dinâmica do solo, na dinâmica do banco de sementes. Então, assim, eu faço meus agradecimentos, primeiramente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela concessão da bolsa de execução deste estudo, e também agradeço ao grupo de estudo de Hematologia do Oeste do Paraná, o GEMOP, a qual faço parte, que me ajudou e apoiou na execução do experimento. Então é isso, muito obrigada.